professor, boa noite. Aqui Nina Gagliotti da Rádio Bandeirantes. Queria primeiro te pedir uma análise dessa partida, um jogo bastante brigado, que teve interferência do VAR no final do jogo, e também que você falasse um pouco do resultado em si, porque com o empate o Ceará chegou à 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, está no G6. Qual é o objetivo do Ceará no ano, hoje, entre os 6 primeiros? Bom, boa noite a todos. É realmente um jogo que teve alternâncias, né? Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem equilibrado, digamos até um pouco truncado, né? O Santos teve algumas situações de cruzamentos, a gente também conseguiu realizar algumas transições, mas não concretizando da forma que nós gostaríamos, mas de uma certa forma o Santos um pouquinho melhor no primeiro tempo, digamos assim. Mas não foi um primeiro tempo muito bom de ambas as equipes. Agora o segundo tempo não. No segundo tempo voltamos bem, fizemos algumas correções de posicionamento. Em termos de entrega, de energia, o nosso time estava ok. Precisávamos ajustar um pouco mais a compactação da equipe, até mesmo para a gente tentar roubar essa bola um pouco mais à frente. Conseguimos fazer isso em alguns momentos. Em outros momentos o Santos também se lançou, entraram muitos atacantes, pressionaram a gente, mas a gente conseguiu fazer boas transições e geramos talvez as melhores oportunidades de gols, né? Talvez o Santos teve um pouco mais de volume, um pouco mais de presença de área, mas as oportunidades de gols mais claras foram do Ceará. E no final realmente teve a intervenção do VAR. É importante a gente destacar aqui também que na maioria das vezes a arbitragem nossa tem sido muito questionada. Eu acho que hoje uma arbitragem ok. Vai ter um lance ou outro que talvez nós ou o Santos vamos reclamar, mas de uma falta ou uma situação ou outra, mas eu acho que foram muito felizes. O Willian, ficou muito claro que o Willian cortou só a bola, né? Poderia talvez ter uma expulsão injusta e gerar uma falta perigosa ali para o Santos. Em relação à projeção do campeonato, da temporada, de um modo geral, a gente tinha muito claro a tentar conquistar o título estadual, alcançamos esse feito, e também a permanência na primeira divisão no primeiro momento. Então a gente vai em busca dessa permanência. Agora é claro, se a gente conseguir manter esse nível de atuação que a gente vem conseguindo apresentar nesse início de campeonato, a gente pode sim buscar algo maior dentro da competição e nós vamos em busca disso. Então é um passo de cada vez, sempre pensando na próxima partida, no próximo jogo, para que a gente possa continuar angariando pontos e tentar se sustentar na primeira parte da tabela. Professor, boa noite, Cris Freire do Tic-Tac Sports. Eu queria que você falasse um pouco das mudanças. A gente percebe que a saída do Lucas Mugni e também do Pedro Henrique dá uma alavancada na equipe, ofensivamente também falando, mas os torcedores reclamaram bastante da presença do Lelê depois que saiu o Pedro Raul. A escolha de sair o Pedro Raul foi por um cansaço e a entrada do Lelê foi para buscar o gol. E o que dizer também da falta de algumas peças do banco de reservas, principalmente na questão de ataque? Bom, no meu entendimento, a gente conseguiu fazer um jogo estruturado durante quase toda a partida, mas é natural o desgaste de alguns atletas chegar ao longo do jogo, principalmente em um gramado diferente, onde a gente não está tão habituado, e o Mugni foi o primeiro que sentiu um pouco. A gente tem o Rômulo, que também vem participando, entrando bem nos jogos, merecendo as oportunidades que ele está tendo. Depois também o próprio Sobral e o Pedro Henrique sentiram um pouco cansaço. A gente precisava dar uma oxigenada na equipe e ficou a última substituição. O Pedro teve um início fantástico com a gente, vem conseguindo se sustentar ao longo desse início dele aqui no clube, porém dentro da partida é um jogador que corre muito, briga muito com os zagueiros, também sentiu um pouco na reta final, e a gente precisava de um jogador de mobilidade, de velocidade. O Lelê tem essa característica, né? Ofertou isso novamente, a gente tem que até dar um pouco mais de
tempo para ele, né? Ele tem criado boas situações de gols com pouco tempo que ele está tendo dentro de campo. A gente acredita, jogador que a gente acompanha há bastante tempo, desde a época do Volta Redonda, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, e a gente sabe que é um jogador que o questionamento do torcedor, talvez entrou, perdeu um gol no último jogo, hoje também teve uma oportunidade boa ali. Mas é assim, o Marlon também no início do campeonato foi muito questionado, hoje já é um jogador que não tem questionamento mais em cima dele, mas a gente acredita muito no Lelê. O João Neves na rede oficial, queria saber um pouquinho mais sobre o desempenho do Ceará fora de casa, né? Já são 5 partidas que o Vozão não vence e vai precisar de uma vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil, visando uma classificação. Qual o seu diagnóstico e como recuperar essa equipe para tentar a classificação também aqui no Allianz Parque? Bom, na realidade são 4 jogos em casa, 4 fora de casa, né? O primeiro jogo contra o Bragantino, conquistamos o empate, né? Foi bastante positivo. Contra o Juventude não foi um jogo muito bom, não só pela questão do resultado, mas contra o Bahia, apesar da derrota, foi uma derrota muito questionada. A gente fez um bom jogo contra o Bahia em Salvador, estava 0-0 o último lance, não sei se você acompanhou, que teve aquele lance meio polêmico lá que gerou pênalti para o Bahia, mas a gente fez um jogo muito parecido com o que a gente fez aqui hoje. E hoje, apesar de não ter conquistado o resultado positivo, a gente teve uma boa atuação. Então, eu acredito que se a gente conseguir manter esse nível de atuação, daqui a pouco vai vir o resultado positivo. É claro que projetando o próximo jogo fora de casa, digamos assim, contra o Palmeiras, é sempre muito difícil. Qualquer equipe que vem jogar aqui no Allianz contra o Palmeiras tem dificuldade, mas a gente vai pensar no próximo jogo contra o Sport, foco total no Sport, depois a gente pensa no Palmeiras. Léo, boa noite, Luiz Fernando Reisocati, da Web Rádio de Placa. Além desse empate de 0-0 contra o Santos aqui no Allianz Parque, foi o segundo jogo consecutivo que o Ceará não sofreu gols. Qual a importância desse ponto positivo nesse processo de organização do sistema defensivo? Realmente a gente fica muito feliz, porque estava incomodando, né? Apesar da gente não sofrer muitos gols, né? Dentro do campeonato, eu acho que a gente tem a 6ª ou 7ª defesa menos vazada. Mas acabou que a gente andou sofrendo alguns gols, principalmente final de jogo, e de uma certa forma a gente deu uma atenção especial ao setor defensivo como um todo, não só os zagueiros, goleiro, mas a linha de defesa, a linha de meio, ajudando, compactando um pouquinho mais a equipe. E nessas 2 partidas, contra o Vitória e hoje contra o Santos, a gente passou, né, terminou com a baliza 0. E é importante para resgatar a confiança, às vezes sempre procuram um culpado, o zagueiro, o lateral, porque não fechou e tal, e às vezes de repente é outro contexto. Então a gente fica feliz pela equipe não ter sofrido gol em 2 jogos difíceis, e o futebol é equilíbrio, a gente buscar esse equilíbrio defensivo, equilíbrio ofensivo, para a gente continuar fazendo bons jogos e alcançando bons resultados. Professor Rodolfo Henrique, da Rádio Sintonia Esportiva. Na primeira etapa a gente observou que a equipe do Santos ela estava procurando bastante, tanto o Soteldo quanto o Roleiser. E tentando algumas jogadas, algumas tabelas, o Soteldo deu bastante trabalho para o lateral da equipe do Ceará na primeira etapa. Inclusive algumas jogadas conseguindo fazer o cruzamento para a área, levando algum certo perigo para a equipe do Ceará. Como foi a conversa ali com o pessoal da marcação no intervalo para poder acertar essa marcação em cima dos dois? E também como que foi acertar o último passe no contra-ataque do Ceará para tentar fazer o primeiro gol? Bom, realmente o Soteldo é um jogador muito diferente, né? Um jogador que tem drible, tem finalização, bom cruzamento, tem facilidade tanto de jogar por dentro quanto de levar a bola para a linha de fundo, então é sempre muito complexo. O ajuste principal foi fazer com que chegasse menos bola no Soteldo, então a gente tentar encurtar um pouquinho mais a construção ali com o Escobar, com o Luan Pérez, então a gente rodou um pouco o Pedro Raul mais para o lado direito ali, o Galeano diminuiu um pouco mais essa construção de jogo, e também o Sobral diminuindo um pouco o jogo do Rincon, e com isso passou a chegar as bolas um pouco mais espetadas, né, para o Soteldo. Então essa foi a leitura ali para a gente tentar diminuir. O lado esquerdo estava equilibrado, depois a gente conseguiu também fechar os espaços de centro, e naturalmente a partir do momento que você consegue marcar bem e tirar os espaços, você passa a roubar a bola, e a gente passou a aproveitar alguns espaços que o Santos ofertava,
né? Talvez faltou um pouquinho mais de capricho na penúltima bola para definir a jogada em gol, mas a gente chegamos bem com uma boa finalização do Pedro Raul, chegamos bem com um chute do Rômulo de entrada de área, o Lelê também, né, uma boa intervenção do zagueiro ali, limpou a jogada para finalizar. Então eu acho que assim, faltou o detalhe do gol mesmo, mas foi uma partida de um modo geral equilibrada, tanto do ponto de vista defensivo quanto ofensivo. Léo, aqui, boa noite, Raí Monteiro, Jovem Pan Esportes. O Ceará é o 6º colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro, após 8 rodadas. Em 2022, na última vez que o Ceará disputou o Campeonato Brasileiro da Série A, ele era o 15º após 8 rodadas. Queria te ouvir um pouco sobre esse início de campeonato, no sentido dessas metas que você falou há pouco. Primeiro, uma briga contra o rebaixamento, depois, se der para alcançar algo na parte de cima da tabela, vai ser possível. Dentro do que vocês planejavam, esse momento, 6º lugar, está muito acima, está na média? Como que você vê esse momento do Ceará no Brasileiro? A gente está muito feliz por esse bom início de campeonato. Só que é um campeonato difícil, nós temos que ir rodada a rodada, passo a passo. Como eu falei, a primeira meta é buscar aquele número mágico, né, que todos falam, né, dos 45 pontos de permanência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai tentando, mais do que questão de pontuação, ir elevando o nosso nível de atuação. Então, a partir do momento que a gente consegue ter um nível bom de atuação, a gente fica mais próximo de conquistar as vitórias. E aí uma coisa vai consequência da outra, né? Se a gente tiver um nível de atuação bom, conseguir um resultado positivo, a gente pode alcançar essa marca aí o quanto antes. E alcançando, aí vem o segundo momento da gente buscar algo maior dentro da competição. Mas nesse momento é sempre o foco no próximo jogo, eu falo muito isso, a gente sempre trata o próximo jogo como uma verdadeira decisão, é assim que essa equipe vem encarando desde a temporada passada, né? Na Série B a gente teve que fazer uma campanha de recuperação, nas 10 últimas rodadas nós tínhamos que vencer 8 jogos para ter a possibilidade de acesso, muitos não acreditavam, mas a gente traçou uma meta lá de não pensar muito em conta, vamos pensar sempre no próximo jogo, e isso ficou assim praticamente instituído ali dentro do nosso elenco e passou para essa temporada também, né? Para os jogadores que chegaram, a gente teve um enfrentamento muito pesado nas finais do estadual contra o rival, que já vem com um trabalho estruturado aí dos últimos anos, conseguindo fazer bom brasileiro, disputando competições internacionais, mas fizemos 3 bons enfrentamentos e chegamos no brasileiro com confiança também, né? Enfrentamos grandes adversários e conseguimos bons jogos. É em cima disso que a gente vai continuar trabalhando. Obrigado. Obrigada.